A sua saúde, assim como a sua segurança, devem sempre vir em primeiro lugar. Papo de Viajante Solo com Denise Tonin. Olá, muito bom dia. Eu sou Denise Tonin e hoje nós começamos mais um Papo de Viajante Solo e eu queria falar sobre saúde. A saúde é extremamente importante para quando a gente viaja. Já deve ter acontecido de você viajar e de repente não se sentir muito bem, ou até ter um certo receio de viajar e ficar doente, que é uma coisa que as meninas colocam para mim. Algumas vezes, um dos medos que elas têm é de viajar sozinha e ficar doente no meio da viagem. E isso pode realmente acontecer. Eu queria falar um pouquinho das coisas que eu faço antes de viajar, também durante a viagem. São atitudes simples que a gente pode tomar para poder viajar bem de saúde e ficar tranquila com isso, sabendo que muito pouco provável você vai ter algum problema. A primeira coisa que eu falo sempre é você pesquisar o destino para onde você está indo, se tem alguma característica diferente em relação ao clima, se vai estar muito frio, se vai estar muito calor nessa época que você está indo. Em relação à altitude, por exemplo, quando eu estava pesquisando a minha viagem para o Atacama, que acabou não acontecendo, eu pesquisei muito sobre a questão da altitude, porque eu tinha muito receio em passar mal. Então eu vi tudo que poderia acontecer, como ter dores de cabeça. Tem gente que aconselha a tomar um remedinho antes, mas aí tem que consultar o médico, obviamente. Também a questão de organizar os passeios em relação à altitude, sempre começando do que tem menos altitude para o que tem mais altitude, porque assim você dá um tempo para o seu corpo se acostumar com a altitude. A gente deve pesquisar sobre o fuso horário para ver qual a diferença, para que a gente possa se adaptar mais rapidamente. E também eu procuro pesquisar sobre os hábitos alimentares, mas isso mais quando a gente vai viajar para um país muito diferente, ou, por exemplo, se você é vegetariana ou vegana, o ideal é você pesquisar possibilidades alternativas para você se alimentar e não precisar sair da sua rotina, porque se alimentar bem na viagem, dormir bem é bastante importante. Então, eu acho que você analisando esses fatores, você já consegue se precaver, você já vai mais segura e já pode ver alguns cuidados específicos para cada uma dessas coisas. Outra coisa importante é a gente, na hora que a gente estiver pesquisando, evitar destinos que estejam sofrendo com alguma epidemia. E aí, como que você pode saber se está acontecendo alguma coisa ou não? Você pode verificar as recomendações no site da Anvisa, porque lá eles dizem sobre alguma epidemia que possa estar acontecendo, eles dão também orientações em relação a se você deve ou não ir, se você deve evitar, ou se você for, o que você deve fazer, eles dão algumas orientações. Lá no site da Anvisa, você deve fazer um cadastro, aí essas informações elas vão ficar na área de login. E você deve clicar, depois que você fizer o login, você deve clicar numa aba que está escrito exigências de viagem. Depois você vai escolher o país para o qual você está indo. E aí, se houver informações, você deve clicar no ícone do olho e aí você vai conseguir ver as recomendações. Lá no meu post, no viajantesolo.com.br, cuidados com a saúde, você consegue ver como que aparece as informações. O site indica se você precisa ou não tomar a vacina de febre amarela. Ele fala qual é a fonte dessa informação, por exemplo, aqui no caso, a Organização Mundial de Saúde. Ele fala também sobre orientações gerais. Outros sites que você
também pode pesquisar, mas que aí estão em inglês ou espanhol, seria o site da Organização Mundial de Saúde. Eles têm uma versão em inglês que lista os países que têm exigência de vacinação. E eles também têm a mesma lista em espanhol, o que poderia, então, facilitar. Outra recomendação que eu sempre falo é que você procure o seu médico. Eu imagino que você tenha algum médico que você vá sempre. Eu tenho, por exemplo, um clínico geral. Então, uma vez por ano, eu vou nesse clínico geral e ele já cuida da minha saúde há 10 anos. Então, isso é legal quando você tem um médico independente, né, obviamente, da viagem, porque essa pessoa, ela acompanha aí o teu desenvolvimento ao longo dos anos, como que vai a sua saúde, que vacinas você tem, que alergia, enfim, é uma pessoa que conhece bem o seu corpo e o seu funcionamento. Então, ele vai ser a pessoa que vai poder também te dar orientações independente do país, mas sim em função de como você funciona, quais os remédios funcionam melhor para você. Ele está a par de medicações que existem no mercado, porque assim, ó, não adianta a gente, eu vou, por exemplo, eu fui para a África várias vezes e na época, a primeira vez que eu fui, o meu médico me orientou e eu tomei um remedinho para prevenção da malária, se não me engano, era um remédio à base de quinino. Isso foi há milhões de anos atrás, eu já nem me lembro mais. Mas é o tipo de coisa que você não vai simplesmente buscar na internet a informação e sair tomando, porque isso é extremamente perigoso. Você tem que pedir orientação para o seu médico. Então, não entre nessa de simplesmente ler em algum site alguma coisa. Procure o seu médico, ele vai te dar orientações quanto ao uso de medicação. Também, por exemplo, se você faz uso de uma medicação contínua, ele vai te orientar como você pode fazer para levar na viagem. Eu tenho um post também que eu fiz uma pesquisa profunda nos sites das companhias aéreas de como elas orientam você levar remédios. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem mais longa, como a que eu fiz de 3 meses, eles orientam se você tem um remédio que você toma continuamente, de tarja preta, como você deve fazer. O seu médico também pode te orientar. E, bom, se você não tem um médico, o ideal é que você tenha. Se você não tem, procure, passe a ter, porque isso é muito importante. Mas tem uma outra questão que pouca gente sabe, é que existem os centros de referência, que são centros onde tem médicos que orientam para a saúde do viajante. Você pode, independente de consultar o seu médico, também procurar esses centros de orientação para a saúde do viajante na sua cidade. Eu tenho também lá no post, tem o site que você pode buscar para isso, ou você procura no Google Centros de Orientação para a Saúde do Viajante. E lá você pode agendar uma consulta para obter orientações de saúde para sua viagem. Você tem que marcar com bastante antecedência, mas para você garantir que você consiga fazer uma consulta com com bastante tempo antes da sua viagem. Aí você leva o seu roteiro por onde você vai passar, porque nem sempre você vai para uma cidade só, e também tem que levar a tua carteirinha de vacinação. Essas consultas são gratuitas. Eu tenho um amigo que viajou recentemente, ele não tinha um médico e ele consultou, ele foi num centro de informação aqui no Rio de Janeiro, na URCA, e ele falou que foi super bacana, porque ele recebeu bastante orientações, foi examinado por um médico, então foi super bacana. Aqui no Rio tem o Centro de Informação em Saúde para Viajantes da UFRJ, que é na URCA, e também tem no Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas. Vocês podem procurar esses locais pela internet, que vão ter as informações, como você faz para agendar a sua consulta e tudo mais. Bom, a outra questão também que é interessante você fazer é atualizar as suas vacinas. E aí eu não estou falando só da sua vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela, ela não é exigida
para todos os países, somente para alguns. Só que eu sempre oriento as pessoas que viajam ou que têm intenção de viajar bastante, se elas não têm nenhuma restrição em relação à vacina, e isso o teu médico pode te dizer também, eu sempre oriento a pessoa a tomar a vacina de febre amarela, porque ela é a mais comum. Então, se você já toma a vacina, você já fica com o seu certificado internacional de vacinação pronto. E aí, se porventura você resolver fazer uma viagem para algum lugar que exija, você já está com ele pronto. E hoje em dia, a vacina de febre amarela, ao contrário do que acontecia alguns anos atrás, ela é lifetime, ou seja, você toma uma vez e ela vai durar para a vida toda. Mas tem que atentar que não pode ser a dose fracionada, que foi aplicada um tempo atrás no Brasil, por falta da vacina, eles acabaram aplicando em algumas pessoas a dose fracionada. Essa não é lifetime. Você tem que tomar a dose completa e aí você já está pronto para qualquer viagem até o restante da sua vida, o que é ótimo, que aí você pula mais essa coisa para fazer na hora de viajar. A outra questão importante para você procurar antes de viajar é saber se você está em dia com o seu dentista. Gente, não tem nada pior do que sofrer com uma dor de dente durante a viagem e ter que procurar um dentista num país estranho em outra língua. Eu ainda não passei por isso, graças a Deus, mas eu tive já um problema no dente, porque eu tive que viajar com um problema que eu já sabia, mas aí eu levei a medicação adequada e não era uma viagem muito grande, então ficou tudo bem. Mas é ideal que você procure o seu dentista antes de viajar, para ver se está tudo ok, para ver se está tudo certo, porque uma dor de dente no meio de uma viagem acho que ninguém merece. E a última coisa, mas não menos importante, é você viajar com o seguro viagem. Gente, não abram mão do seguro viagem, principalmente porque você vai estar viajando sozinha, então ninguém quer ficar doente, obviamente, ninguém pensa nisso. A gente toma todas essas precauções que eu estou aqui falando, justamente para não acontecer alguma coisa, mas se porventura acontecer, você tem como ser atendida. Tem várias razões para isso. A primeira delas é que quando a gente viaja para fora do Brasil, pode ficar endividada, porque os custos médicos são bastante altos. Eu estava em Roma, por exemplo, e eu tive uma alergia nas pernas por conta do calor, mas até então eu não sabia se era uma alergia, ou se era alguma outra coisa grave, era nas pernas, eu fiquei com medo de trombose e tal. E aí eu acionei o seguro, fui para eu já ia voar, dali a 2 dias eu já estava voltando, mas eu fiquei com medo de alguma coisa que fosse mais grave e procurei essa clínica que o seguro me indicou, fui até lá, conversei com a médica, ela achou que era uma alergia, passou um remedinho, uma pomada, e aí eu estava tão paranoica que pudesse ser alguma coisa de trombose e tudo, que eu pedi para ela, perguntei se era possível, o que ela achava da gente examinar mais a fundo se não tinha nenhum perigo de trombose, porque eu ia voar, fazer um voo bastante longo, 2 voos bastante longos. E ela disse, ok, vamos fazer. E aí eu fiz. Na hora, o seguro já autorizou o exame. E aí eu perguntei, por curiosidade, quanto que era o exame. E o exame custava 150 euros. Multiplica isso aí por 5 e já é um custo alto, né? Porque a gente tem que multiplicar por 5. Então, eu fiz o exame, saí de lá tranquila, com a questão não totalmente resolvida, porque eu continuava com alergia, aquilo me coçava, me incomodava, mas eu voltei pro hotel tranquila, sabia que não era uma coisa mais grave, voltei com o exame, com um laudo, passei já essa questão para o meu médico por WhatsApp, para ele dar uma olhada, ver se estava tudo bem, o que ele achava de tudo isso, porque ele já me conhece, e ficou tudo bem, eu voltei para casa tranquila. Então, isso é uma das razões pelas quais
imprescindível que a gente tenha um seguro viagem. A segunda coisa é que a gente está viajando sozinha. No caso da gente ter alguma coisa, a gente tem para quem ligar, que no caso é o seguro viagem. Ou se acontece alguma coisa na rua, por exemplo, a gente tem que sempre andar com a nossa pólice na carteira, junto com o passaporte. Eu sempre ando com a minha pólice junto, porque se acontecer, sei lá, alguma coisa que você esteja na rua e alguém for socorrer, né? Isso pensando nas coisas mais terríveis, que eu nem gosto de pensar, mas a gente pensa uma vez só e aí se convence que vai sempre viajar com o seguro viagem. Você tem aonde ser levada, né? Numa emergência, você tem como ser atendida, você tem como alguém te encontrar, tudo coberto pelo seguro. Alguém ir ao teu encontro, um familiar, alguma coisa assim. Então, gente, não viajem sem seguro. É uma economia burra, porque, sei lá, eu não sei o preço agora de seguro, vai depender de quanto tempo você vai ficar fora, depende para onde você está indo, enfim, mas não é o custo mais alto de uma viagem. Bom, eu já ia me esquecendo de mais uma coisinha em relação a antes da viagem, que é a gente montar a nossa farmacinha. Porque é muito mais legal a gente levar uma medicação que a gente já está acostumada do que ter que perder tempo indo à farmácia, em outro idioma, né? Estou falando isso mais assim em função da viagem internacional, porque quando a gente está no Brasil fica tudo muito mais fácil. Eu sempre faço uma farmacinha com um pouquinho de cada coisa. Eu tomo muito pouco remédio, graças a Deus, mas eu sempre levo, não ter que perder tempo com isso, e para levar alguma medicação que o meu organismo já esteja acostumada. Então isso é importante, e se você não está acostumada a fazer uma farmacinha, lá no viajantesolo.com.br eu tenho uma sugestão de farmácia e também um post que eu já falei antes de como levar os medicamentos nas viagens internacionais. Bom, dito isso, eu passei agora as recomendações antes da viagem. Agora eu tenho algumas outras ideias que é durante a viagem. Então, quando a gente está fazendo uma viagem de avião, a gente tem que respeitar, né, as regrinhas em relação ao transporte de alimentos, objetos e líquidos. A gente tem que prestar atenção nisso. Caso a gente se sinta mal durante o voo ou sinta alguma alteração, a gente tem que avisar os comissários de bordo, porque ela vai poder, às vezes pode ser que você tenha alguma reação por conta da pressurização da cabine, alguma coisa assim, e os comissários, na verdade, eles vão saber como te orientar ou te ajudar se você estiver sentindo alguma coisa. Em relação às roupas, né, procura botar as roupas mais confortáveis possíveis, né, e tente ali daquela comidinha de avião que não é muito boa, né, fazer uma refeição mais levinha, assim. Se o voo for assim, um voo de muito, muito longo, assim, de muitas horas, é muito importante que você levante, tá? Que você se movimente de tempos em tempos. Eu acho que, se não me engano, são de 3 em 3 horas, para que você evite o risco da trombose, que isso é uma coisa que acontece mais frequentemente do que a gente imagina, e isso é muito importante também, você pegar orientações com o seu médico a respeito disso. Lembre-se de beber muito líquido durante a sua viagem. O ideal é que, além da água que normalmente, né, dos líquidos normalmente que a companhia aérea oferece, você tem a sua garrafinha d'água. Porque, às vezes, né, depois que eles servem a refeição, apaga as luzes. E aí, às vezes, se você está sentado na janela, por exemplo, não quer incomodar o seu companheirinho do lado, então é ideal que você tenha a sua garrafinha d'água para ficar se hidratando ao longo do voo. Tem uma outra questão, que é o jet lag, ou seja, essa diferença de horário, essa diferença grande no horário da onde você saiu para onde você está indo, e isso pode dar algum mal-estar. Então, pesquise sobre jet lag, entenda sobre isso, veja quais são as coisas que você pode fazer. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas é uma coisa importante de você conhecer. E a dica principal é, quanto mais rápido você se expor à luz solar,
tá? É a melhor solução. A luz do sol faz com que o nosso relógio interno, ele acabe se adaptando mais rápido aos horários. O que eu faço? Por exemplo, quando eu chego, eu nunca fiz uma viagem que tenha um fuso muito longo, tipo uma diferença, né, de horário muito grande, tipo 12 horas. Eu imagino que deve ser terrível, ainda não fiz. Mas, normalmente, a minha diferença máxima que eu fiz foi de 6, 7 horas. Então, o que acontece? Quando eu chego no meu destino, eu tento o máximo que eu posso aguentar acordada para tentar entrar no horário já do destino. Tentar já entrar nessa rotina deles, cumprindo os horários com eles. Na primeira noite, né, eu vou desmaiar, mas é bem provável que eu acorde antes, com fome. Os horários de alimentação ainda não estão muito certinhos, né? Mas se você já tentar entrar, se você tentar segurar um pouquinho no primeiro dia, você vai entrar mais rápido naquele horário e aí vai ficar um pouco melhor. Você vai ter menos efeitos colaterais do fuso no decorrer da tua viagem. Então, uma coisa que eu já falei aqui, hidratar durante toda a viagem é muito importante. A gente, às vezes, está empolgado porque chegou num lugar diferente, num país diferente, quer descobrir aquilo o mais rápido possível, a gente acaba esquecendo. Então, é ideal que você esteja sempre com a sua garrafinha d'água, hidrate-se, porque você pode esquecer no meio dessa empolgação. Sempre usar roupas confortáveis, priorize isso, né? Sapato, principalmente sapatos confortáveis. Lembre-se que você, nas viagens, você vai se empolgar, você vai caminhar mais do que você está acostumada no geral, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Você vai se deslocar mais. Então, é imprescindível que você esteja com roupas confortáveis, principalmente com um sapato confortável. Aliás, nada de levar sapato novinho para viagem. Se você quiser comprar um sapato novo, compre o sapato novo, mas usa ele antes para não ter nenhum problema durante a viagem. Em relação à alimentação também, a gente precisa se cuidar. Eu sei que tem gente que é super aberto em relação a provar as comidinhas dos outros lugares. Eu sou assim. Eu quero provar, né? Mas é que às vezes pode acontecer de um temperinho, alguma pequena coisa, por mais que você tenha gostado daquele novo prato que você experimentou, pode ser que aquele temperinho, uma coisinha, uma pimenta, alguma coisa não caia bem para você. Então, você tem que ter cuidado, primeiro, onde você está fazendo, né, essa refeição. As barraquinhas de rua, elas são extremamente atrativas, tá? Eu não tenho nenhum preconceito quanto a comer nas barraquinhas de rua, mas às vezes pode acontecer daquele alimento ter ficado mais exposto e aquilo não cair bem, e inclusive existe a famosa diarreia do viajante, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, prestar atenção aonde você vai comer, o que você vai comer e a quantidade que você vai comer desse alimento novo, dessa substância, dessa coisa que você vai comer que você não está acostumada. Você tenha muito cuidado em relação a isso para não ficar com a tal da diarreia do viajante, que é super comum, e tenha, né, na sua farmacinha alguma medicação que possa te ajudar. Como é que você pode se prevenir? Evitar as comidas das barraquinhas, ou pelo menos ver se aquela barraquinha tem ali uma higiene aceitável. Você pode preferir os alimentos cozidos, né? Mas claro que aí, se você, sei lá, estiver no Japão, por exemplo, vai ser difícil, né? Carnes mal cozidas, cruas, ovos, vegetais crus, tudo isso acaba trazendo um pouquinho mais de risco ao você comer, né? Vai depender de como tá lavadinho, aquela coisa toda, mas também, gente, eu acho assim, sem muita paranoia, né? Acho que a gente pode se cuidar ali, aquela coisa básica, sem muita paranoia. A gente tem que prestar atenção quanto à higiene e à limpeza, né, dos locais onde a gente vai estar. A gente mesmo tem que lavar as mãos com muito cuidado. Pode ter um álcool gel na bolsa, ou sempre antes da refeição, se a gente for comer uma fruta, alguma coisa que a gente vai usar as mãos, fazer a higiene das mãos antes, não só a higiene da fruta. O ideal é que quando a gente está viajando, é que a gente beba água mineral, não tome água da torneira, mas também depende de onde você está. Eu estive em alguns países onde era totalmente natural beber
água da torneira devido às fontes, enfim. Existe esses locais onde você pode beber a água da torneira, mas você deve pesquisar isso antes de se aventurar. Também dependendo do destino da sua viagem, a gente tem que ficar atento aos insetos, porque algumas doenças graves, malária, febre amarela, dengue, zika, elas são ocasionadas pela picada dos insetos. Então, além de olhar lá, obviamente, no site da Anvisa, você deve tomar alguns cuidados simples, né? Que é usar o repelente quando você está com algumas partes do corpo expostas. Por exemplo, eu fui fazer caminhada na floresta amazônica, quando eu estive lá, e então a orientação era a gente usar aquelas camisetas de manga comprida, meias, né, o tênis e tal, podia até usar a bermuda, claro, né, fazia calor e tudo, mas aí a gente deve então passar o repelente até antes de se vestir, né, independente, porque às vezes o mosquito pica mesmo por cima da roupa e tudo, então ideal é que você passe o repelente todo o corpo antes até de se vestir. Caso você se hospede, por exemplo, nesse tipo de destino, junto à natureza, no meio da selva, por exemplo, aqueles hotéis de selva, você pode tentar se informar para saber se eles têm aquelas telas de proteção nas portas, nas janelas, né, para não deixar os mosquitinhos entrar, ou aquele mosquiteiro que a gente chama na cama, para ver se eles estão protegidos nessas entradas de ar para não acontecer de você ficar exposta. Então, como eu já falei também, quando você for fazer um safari, alguma coisa assim, o ideal é você usar calças, meias, os sapatinhos fechados. Isso vai oferecer, então, mais proteção contra a picada de mosquitos, de carrapato. E se você viajar para um país de transmissão de malária, você tem que ter cuidado também, os horários, né, de mais incidência dos mosquitos é o anoitecer e o amanhecer. Use sempre repelente nesses horários, permaneça, se possível, quando você estiver assim no seu hotel e tudo com ar-condicionado ligado. Bom, esses são alguns cuidados, com certeza esses cuidados não se encerram aqui, são cuidados que eu tenho e que eu pesquisei também para trazer coisas novas. Bom, chegamos ao fim, então, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para que você tome alguns cuidados com a saúde antes de viajar. Lembre-se, a nossa saúde sempre vem em primeiro lugar. Se você quiser participar, mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica também, você pode participar mandando um e-mail para papod@viajantesolo.com.br. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp no número 21 99368 2512. Eu sou Denise Tonin, agradeço a sua companhia e até o próximo Papo de Viajante Solo. Da cabine, alguma coisa assim, e os comissários, na verdade, eles vão saber como te orientar ou te ajudar se você estiver sentindo alguma coisa. Em relação às roupas, né, procura botar as roupas mais confortáveis possíveis, né, e tente ali daquela comidinha de avião que não é muito boa, né, fazer uma refeição mais levinha, assim. Se o voo for assim, um voo de muito longo, assim, de muitas horas, é muito importante que você levante, tá? Que você se movimente de tempos em tempos. Eu acho que, se não me engano, são de 3 em 3 horas, para que você evite o risco da trombose, que isso é uma coisa que acontece mais frequentemente do que a gente imagina, e isso é muito importante também, você pegar orientações com o seu médico a respeito disso. Lembre-se de beber muito líquido durante a sua viagem. O ideal é que, além da água que normalmente, né, dos líquidos normalmente que a companhia aérea oferece, você tem a sua garrafinha d'água. Porque, às vezes, né, depois que eles servem a refeição, apaga as luzes. E aí, às vezes, se você está sentado na janela, por exemplo, não quer incomodar o seu companheirinho do lado, então é ideal que você tenha a sua garrafinha d'água para ficar se hidratando ao longo do voo.
Tem uma outra questão que é o jet lag, ou seja, essa diferença de horário, essa diferença grande no horário da onde você saiu para onde você está indo. E isso pode dar algum mal-estar. Então, pesquise sobre jet lag, entenda sobre isso, veja quais são as coisas que você pode fazer. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas é uma coisa importante de você conhecer. E a dica principal é, quanto mais rápido você se expor à luz solar, tá, é a melhor solução. A luz do sol faz com que o nosso relógio interno, ele acabe se adaptando mais rápido aos horários. O que eu faço? Por exemplo, quando eu chego, eu nunca fiz uma viagem que tenha um fuso muito longo, tipo uma diferença, né, de horário muito grande, tipo 12 horas. Eu imagino que deve ser terrível, ainda não fiz. Mas, normalmente, a minha diferença máxima que eu fiz foi de 6, 7 horas. Então, o que acontece? Quando eu chego no meu destino, eu tento, o máximo que eu posso, aguentar acordada para tentar entrar no horário já do destino. Tentar já entrar nessa rotina deles, cumprindo os horários com eles. Na primeira noite, né, eu vou desmaiar, mas é bem provável que eu acorde antes, com fome. Os horários de alimentação ainda não estão muito certinhos, né? Mas se você já tentar entrar, se você tentar segurar um pouquinho no primeiro dia, você vai entrar mais rápido naquele horário e aí vai ficar um pouco melhor. Você vai ter menos efeitos colaterais do fuso no decorrer da tua viagem. Então, uma coisa que eu já falei aqui, hidratar durante toda a viagem é muito importante. A gente, às vezes, está empolgado porque chegou num lugar diferente, num país diferente, quer descobrir aquilo o mais rápido possível, a gente acaba esquecendo. Então, é ideal que você esteja sempre com a sua garrafinha d'água, hidrate-se, porque você pode esquecer no meio dessa empolgação. Sempre usar roupas confortáveis, priorize isso, né? Sapato, principalmente sapatos confortáveis. Lembre-se que você, nas viagens, você vai se empolgar, você vai caminhar mais do que você está acostumada no geral, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Você vai se deslocar mais. Então, é imprescindível que você esteja com roupas confortáveis, principalmente com um sapato confortável. Aliás, nada de levar sapato novinho para viagem. Se você quiser comprar um sapato novo, compre o sapato novo, mas usa ele antes para não ter nenhum problema durante a viagem. Em relação à alimentação também, a gente precisa se cuidar. Eu sei que tem gente que é super aberto em relação a provar as comidinhas dos outros lugares. Eu sou assim. Eu quero provar, né? Mas é que às vezes pode acontecer de um temperinho, alguma pequena coisa, por mais que você tenha gostado daquele novo prato que você experimentou, pode ser que aquele temperinho, uma coisinha, uma pimenta, alguma coisa não caia bem para você. Então, você tem que ter cuidado, primeiro, onde você está fazendo, né, essa refeição. As barraquinhas de rua, elas são extremamente atrativas, tá? Eu não tenho nenhum preconceito quanto a comer nas barraquinhas de rua, mas às vezes pode acontecer daquele alimento ter ficado mais exposto e aquilo não cair bem, e inclusive existe a famosa diarreia do viajante, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, prestar atenção aonde você vai comer, o que você vai comer e a quantidade que você vai comer desse alimento novo, dessa substância, dessa coisa que você vai comer que você não está acostumada. Você tenha muito cuidado em relação a isso para não ficar com a tal da diarreia do viajante, que é super comum, e tenha, né, na sua farmacinha alguma medicação que possa te ajudar. Como é que você pode se prevenir? Evitar as comidas das barraquinhas, ou pelo menos ver se aquela barraquinha tem ali uma higiene aceitável. Você pode preferir os alimentos cozidos, né? Mas claro que aí, se você, sei lá, estiver no Japão, por exemplo, vai ser difícil, né? Carnes mal cozidas, cruas, ovos, vegetais crus, tudo isso acaba trazendo um pouquinho mais de risco ao você comer, né? Vai depender de como tá lavadinho, aquela coisa toda, mas também, gente, eu acho assim, sem muita paranoia, né? Acho que a gente pode se cuidar ali, aquela coisa básica, sem muita
paranoia. A gente tem que prestar atenção quanto à higiene e à limpeza, né, dos locais onde a gente vai estar. A gente mesmo tem que lavar as mãos com muito cuidado. Pode ter um álcool gel na bolsa, ou sempre antes da refeição, se a gente for comer uma fruta, alguma coisa que a gente vai usar as mãos, fazer a higiene das mãos antes, não só a higiene da fruta. O ideal é que quando a gente está viajando, é que a gente beba água mineral, não tome água da torneira, mas também depende de onde você está. Eu estive em alguns países onde era totalmente natural beber água da torneira devido às fontes, enfim. Existe esses locais onde você pode beber a água da torneira, mas você deve pesquisar isso antes de se aventurar. Também dependendo do destino da sua viagem, a gente tem que ficar atento aos insetos, porque algumas doenças graves, malária, febre amarela, dengue, zika, elas são ocasionadas pela picada dos insetos. Então, além de olhar lá, obviamente, no site da Anvisa, você deve tomar alguns cuidados simples, né? Que é usar o repelente quando você está com algumas partes do corpo expostas. Por exemplo, eu fui fazer caminhada na floresta amazônica, quando eu estive lá, e então a orientação era a gente usar aquelas camisetas de manga comprida, meias, né, o tênis e tal, podia até usar a bermuda, claro, né, fazia calor e tudo, mas aí a gente deve então passar o repelente até antes de se vestir, né, independente, porque às vezes o mosquito pica mesmo por cima da roupa e tudo, então ideal é que você passe o repelente todo o corpo antes até de se vestir. Caso você se hospede, por exemplo, nesse tipo de destino, junto à natureza, no meio da selva, por exemplo, aqueles hotéis de selva, você pode tentar se informar para saber se eles têm aquelas telas de proteção nas portas, nas janelas, né, para não deixar os mosquitinhos entrar, ou aquele mosquiteiro que a gente chama na cama, para ver se eles estão protegidos nessas entradas de ar para não acontecer de você ficar exposta. Então, como eu já falei também, quando você for fazer um safari, alguma coisa assim, o ideal é você usar calças, meias, os sapatinhos fechados. Isso vai oferecer, então, mais proteção contra a picada de mosquitos, de carrapato. E se você viajar para um país de transmissão de malária, você tem que ter cuidado também, os horários, né, de mais incidência dos mosquitos é o anoitecer e o amanhecer. Use sempre repelente nesses horários, permaneça, se possível, quando você estiver assim no seu hotel e tudo com ar-condicionado ligado. Bom, esses são alguns cuidados, com certeza esses cuidados não se encerram aqui, são cuidados que eu tenho e que eu pesquisei também para trazer coisas novas. Bom, chegamos ao fim, então, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para que você tome alguns cuidados com a saúde antes de viajar. Lembre-se, a nossa saúde sempre vem em primeiro lugar. Se você quiser participar, mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica também, você pode participar mandando um e-mail para papod@viajantesolo.com.br. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp no número 21 99368 2512. Eu sou Denise Tonin, agradeço a sua companhia e até o próximo Papo de Viajante Solo. Mesmo tem que lavar as mãos com muito cuidado. Pode ter um álcool gel na bolsa, ou sempre antes da refeição, se a gente for comer uma fruta, alguma coisa que a gente vai usar as mãos, fazer a higiene das mãos antes, não só a higiene da fruta. O ideal é que quando a gente está viajando, é que a gente beba água mineral, não tome água da torneira, mas também depende de onde você está. Eu estive em alguns países onde era totalmente natural beber água da torneira devido às fontes, enfim. Existe esses locais onde você pode beber a água da torneira, mas você deve pesquisar isso antes de se aventurar. Também dependendo do destino
da sua viagem, a gente tem que ficar atento aos insetos, porque algumas doenças graves, malária, febre amarela, dengue, zika, elas são ocasionadas pela picada dos insetos. Então, além de olhar lá, obviamente, no site da Anvisa, você deve tomar alguns cuidados simples, né? Que é usar o repelente quando você está com algumas partes do corpo expostas. Por exemplo, eu fui fazer caminhada na floresta amazônica, quando eu estive lá, e então a orientação era a gente usar aquelas camisetas de manga comprida, meias, né, o tênis e tal, podia até usar a bermuda, claro, né, fazia calor e tudo, mas aí a gente deve então passar o repelente até antes de se vestir, né? Independente, porque às vezes o mosquito pica mesmo por cima da roupa e tudo, então ideal é que você passe o repelente todo o corpo antes até de se vestir. Caso você se hospede, por exemplo, nesse tipo de destino, junto à natureza, no meio da selva, por exemplo, aqueles hotéis de selva, você pode tentar se informar para saber se eles têm aquelas telas de proteção nas portas, nas janelas, né, para não deixar os mosquitinhos entrar, ou aquele mosquiteiro que a gente chama na cama, para ver se eles estão protegidos nessas entradas de ar para não acontecer de você ficar exposta. Então, como eu já falei também, quando você for fazer um safari, alguma coisa assim, o ideal é você usar calças, meias, os sapatinhos fechados. Isso vai oferecer, então, mais proteção contra a picada de mosquitos, de carrapato. E se você viajar para um país de transmissão de malária, você tem que ter cuidado também, os horários, né, de mais incidência dos mosquitos é o anoitecer e o amanhecer. Use sempre repelente nesses horários, permaneça, se possível, quando você estiver assim no seu hotel e tudo com ar-condicionado ligado. Bom, esses são alguns cuidados, com certeza esses cuidados não se encerram aqui, são cuidados que eu tenho e que eu pesquisei também para trazer coisas novas. Bom, chegamos ao fim, então, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para que você tome alguns cuidados com a saúde antes de viajar. Lembre-se, a nossa saúde sempre vem em primeiro lugar. Se você quiser participar, mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica também, você pode participar mandando um e-mail para papode@viajantesolo.com.br. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp no número 21 99368 2512. Eu sou Denise Tonin, agradeço a sua companhia e até o próximo Papo de Viajante Solo. De carrapato. E se você viajar para um país de transmissão de malária, você tem que ter cuidado também, os horários, né, de mais incidência dos mosquitos é o anoitecer e o amanhecer. Use sempre repelente nesses horários, permaneça, se possível, quando você estiver assim no seu hotel e tudo com ar-condicionado ligado. Bom, esses são alguns cuidados, com certeza esses cuidados não se encerram aqui, são cuidados que eu tenho e que eu pesquisei também para trazer coisas novas. Bom, chegamos ao fim, então, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para que você tome alguns cuidados com a saúde antes de viajar. Lembre-se, a nossa saúde sempre vem em primeiro lugar. Se você quiser participar, mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica também, você pode participar mandando um e-mail para papode@viajantesolo.com.br. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp no número 21 99368 2512. Eu sou Denise Tonin, agradeço a sua companhia e até o próximo Papo de Viajante Solo. Também você pode participar mandando um e-mail para papode@viajantesolo.com.br. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp no número 21 99368
2512. Eu sou Denise Tonin, agradeço a sua companhia e até o próximo Papo de Viajante Solo. Eu sou Denise Tonin, agradeço a sua companhia e até o próximo Papo de Viajante Solo.